Bom dia, tudo bom com vocês? Espero que sim, porque eu não tô brincando. Eu estava vendo o livro de Salmos, ele tem 150 páginas. Ele é bem grande, bem extenso. Quando eu comecei os Salmos, eu comecei do 1 e fui acho que até o 8. E eu estava olhando do 9, depois 10, 11, 12 em diante. A maioria está falando sobre a justiça de Deus contra os ímpios e a maldade do ser humano, que Deus vai destruir o ímpio, que Deus ele vai vir com justiça sobre aqueles que fazem maldade contra as pessoas más. E aí eu pensei assim, bom, a maioria dos salmos no começo, ele é repetitivo, só que assim, de uma maneira assim diferente do outro. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi falar trazer alguns salmos espaçados, tipo assim, eu leio aquele versículo lá e tem uns salmos mais lindos que o outro na Bíblia. E aí eu trago para vocês. O que vocês acham? Se vocês gostarem, assim, vocês me dão um alô aí, porque ninguém comenta nada. Aí vocês comentam aí se tá legal, se vocês gostaram, tá? E hoje eu vou falar sobre os Salmos 15. E vem falando assim, o cidadão dos céus. Davi está fazendo uma pergunta para Deus assim, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Eu vou parar aqui no 3. Aí eu fiz uma colinha aqui para saber o que é injúria. Injúria é difamação verbal ou escrita. Ou seja, a pessoa vai lá, aconteceu algum desentendimento com o vizinho ou com alguém da família, seja lá quem for, e a pessoa vai lá e agride aquela pessoa com palavras verbal ou por escrito, né? E agride aquelas pessoas ofendendo elas, falando os palavrões, falando coisas feias. A gente sabe que quando é palavras verbal, a gente sabe que é palavras feias, né? E aqui está falando que essas pessoas, elas não vão poder entrar, né, estar no tabernáculo de Deus se elas não se arrependerem. E aqui, eu parei no 3, no 4 fala assim, ó, o que a seus olhos nem por desprezível ao opróbrio, mas honra aos que temem ao Senhor e que jura com dano próprio e não se retrata. Aí eu fiz uma colinha aqui que significa opróbrio. Opróbrio significa vergonha, humilhação. Ou seja, você pegar e humilhar as pessoas. Você humilhar essa pessoa ao ponto de ela ficar envergonhada e, às vezes, humilhar ela também publicamente. Quantas vezes a gente vê pessoas briguentas, né? Pessoas que gostam de brigar, e ela sai mesmo xingando, humilhando as pessoas assim, pode ser dentro do ônibus, pode ser no meio da rua, pode ser no local público, pode ser em qualquer lugar. A pessoa ela vai humilha ao ponto de ela deixar essa pessoa envergonhada, deixar essa pessoa lá embaixo. Essas pessoas também, se elas não se arrependerem, não vão poder estar no tabernáculo de Deus. Continuando aqui, eu parei no 4, né? Eu parei no 3. Porque aos seus olhos tem por desprezível o opróbrio, que eu falei, né, que é humilhar as pessoas, que é defamar as pessoas, mas honra os que temem a Deus, o que jura com dano próprio e não se retrata. Então é aqui, ó, além de a gente humilhar as pessoas, ofender essas pessoas, a gente não se retrata, ou seja, você vai falar assim, eu xinguei mesmo, eu bati mesmo, eu falei, não tô nem aí, não peço desculpa não. Vou lá e não vou nem.
seja, não quer nem subir. A pessoa, ela faz, ela humilha, ela machuca a pessoa e ela não reconhece que ela está errada. Ela não é humilde o suficiente para pedir perdão para essa pessoa e dizer, você me desculpa pelo que eu fiz, eu não deveria ter falado desse jeito com você, eu não deveria ter humilhado você dessa forma, mas eu peguei e humilhei, você me desculpa. A pessoa não faz nem isso. Então essas pessoas também, elas não podem estar tabernáculo de Deus se elas não se arrependerem, se elas continuar sendo essa pessoa que a palavra de Deus fala aqui que não deve ser. Aqui no 4 fala assim, ó, o que a seus olhos tem por desprezível, o que jura com dano próprio e não se retrata. Aqui eu já falei, né, que a pessoa que vai, ela faz isso, tudo que eu falei, ela humilha, ela xinga, ela defama a pessoa, ela humilha a pessoa publicamente e ela não se retrata do que ela fez. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Quando você empresta dinheiro para alguém, você cobra juros. Eles vêm falando aqui que isso daqui é errado. Só o banco cobra juros. Só o banco pode cobrar juros. Na verdade, eu estou brincando aqui, mas o negócio é sério. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, como cidadão, queremos ser cidadão do céu. Quando a gente empresta o dinheiro para uma pessoa que está precisando, a gente não deve cobrar dinheiro dela. Eliane, mas eu emprestei dinheiro para essa pessoa e essa pessoa já faz um mês, 2 meses, 3 meses, um ano que não me paga. Mesmo assim, você não deve cobrar juro dela. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que isso é errado. Agora, eu tenho na minha consciência assim, se eu pego um dinheiro emprestado com uma pessoa e eu falei assim, vou pagar o mês que vem, aí chega um mês, 2 meses, 3 meses, não consigo pagar a pessoa, eu, pela minha consciência, eu chego nessa pessoa e falo assim, vou te dar tanto a mais porque era para me ter pago tal dia, eu não paguei. Mas se a pessoa fala assim, não, eu não quero, eu não aceito, não, eu não aceito de forma nenhuma, eu insisto. Se a pessoa, infelizmente, falar assim, não, eu não quero juros, eu não aceito, você não pagou porque você não pôde, então tá tudo bem, eu só quero o dinheiro que eu emprestei. Mas agora, se eu empresto o meu dinheiro para a pessoa, pode ser para quem for, e eu quero juros, eu falo assim, não, eu vou te emprestar, vamos supor, R$500, mas eu quero que você me pague 3 vezes a mais, ou 4 vezes a mais. Eu lembrei que Zaqueu roubava as pessoas nos impostos, aí ele, depois, quando ele conheceu a Jesus, ele devolveu 4 vezes a mais. Então, se eu empresto meu dinheiro com usura, tipo assim, às vezes a gente empresta o dinheiro, a gente não pensa na necessidade da pessoa ou por que ela precisa do dinheiro. Mas a gente quer o quê? A gente quer ganhar vantagem. Aí a gente vai e cobra juros daquela pessoa. Então isso é errado. Isso Deus não aceita. No final, devemos falando, quem deste modo procede, não será jamais abalado. Todos nós queremos estar no céu, né? Todos nós queremos viver com Deus. Todos nós queremos estar com Jesus Cristo. Você quer, eu também quero. E você também, vocês também querem. Então, se vocês quiserem reler o capítulo 15 de Salmo, de vocês reler, que é pequeno e é bonito. Mas aqui Deus está falando dos cidadãos do céu. É lógico que nós precisamos mudar muitas coisas na nossa vida, quem mudar. Igual eu falo, Deus conhece o coração de cada um, e Deus sabe no que eu preciso mudar e no que você precisa mudar. Mas tem coisas, às vezes, que é coisinha aqui, detalhe. O que eu escrevi aqui na Bíblia é detalhinho, é tipo, aquele que não mente, aquele que não xinga, aquele que não maltrata, aquele que não ofende, aquele que não xinga, aquele que não empresta seu dinheiro com usura, querendo juros. Isso daqui é detalhes que Deus está falando aqui, porque muitas vezes a gente pensa que para entrar no céu só basta a gente não roubar, não matar, não fazer aqueles pecadão que aos nossos olhos é grande. Eu já falei aqui que para Deus não tem pecado maior nem menor, né? Tem consequência. Consequência de pessoas que matam, elas vão ter as consequências piores do que aquelas que têm. Então, que Deus abençoe cada um de nós nessa manhã e
que nós possamos pedir para Deus, Senhor, me ajuda a ser um cidadão do teu reino. Eu quero estar lá. Deus nos abençoe nessa manhã e nos guarde. Amém.